Bom dia, amados irmãos. Quero saudar todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas. Amém. Quero já pedir aos amados irmãos que possam abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 7, onde será realizado a nossa mensagem nesta manhã. Como bem nos informou o presbítero Paulo Rodrigues e também em que oramos, através do presbítero Paulo Lira, nós estejamos pedindo pela saúde também do nosso pastor, que durante essa madrugada esteve com uma indisposição, e aí ele nos acionou e prontamente atendemos para estar aqui nessa manhã, e nós pedimos a Deus que restaure e renove as forças do seu servo diante dessa igreja. Josué, capítulo 7. Os irmãos estejam acompanhando a leitura que estarei fazendo a partir do verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles os 36, e outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, e viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu por Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, filho da tribo de Judá.
Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Vamos ter mais um momento de oração. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Deus Santo, Deus amado, nós, nesta hora, Pai, queremos contar com a ação poderosa e eficaz do Teu Santo Espírito, iluminando-nos, ó Deus, no entendimento daquilo que está revelado nas Tuas Escrituras, Santas Escrituras, que são tudo para nós. Eu rogo, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor descortine os nossos olhos, desempeça os nossos ouvidos para entender unicamente as verdades do Senhor, e bem como as aplicações que o Senhor mesmo tem na Tua palavra para as nossas vidas. Usa-me, ó Deus, como vaso nas mãos do Senhor, para ministrar a mim mesmo e ao Teu povo. Oramos assim para a honra, para a glória e louvor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar aqui introdutoriamente mencionando para os amados um texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E aí eu quero já fazer então menção desse versículo e fazer um paralelo com este texto que nós lemos, à medida em que eu for explicando e expondo o texto aqui para os amados. Nós conhecemos esse versículo de Romanos 8:31, se Deus for por nós, se Deus é por nós, então quem será contra nós? Mas o questionamento que eu faço a partir da leitura desse texto que nós fizemos aqui de Josué, capítulo 7, é: e se Deus for contra nós? E se o próprio Deus agir contra nós? Nós aprendemos desde sempre que nós temos três inimigos: nós mesmos, o mundo e o diabo. Mas nós somos provados não somente por esses três inimigos, mas somos provados também pelo Senhor, que não é o nosso inimigo. A nossa carne é inimiga de Deus, nós lutamos contra ela todos os dias. Nós nascemos em iniquidade, nós nascemos de costas para o Senhor. O salmista no Salmo 14 diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então nós lutamos continuamente para estar fazendo a vontade do Senhor, mas que além de sermos provados por nós mesmos, pela nossa carne, pelo diabo, pelo mundo, somos também provados, experimentados, às vezes passamos por lutas também trazidas pelo nosso Senhor, por Deus. Deus, Ele traz para o seu povo, não somente as tantas bênçãos que nós conhecemos, e tanto pedimos, e tanto almejamos, mas também até visando o nosso próprio crescimento, amadurecimento, arrependimento, retorno à fé cada vez mais pura. Ele traz para nós também provações com essas finalidades nas quais eu mencionei.
E quais são as maneiras com as quais Deus disciplina, Deus prova o seu povo? De 3 maneiras. A primeira maneira com a qual Deus disciplina o seu povo é através da própria disciplina em si, do próprio doer, do próprio pesar das suas mãos. Geralmente Deus ele nos trata com o processo disciplinar desta forma, de maneira comparada ao erro, ao fato que cometemos. Ele também nos prova, nós passamos também por lutas, também através do seu juízo. E o juízo de Deus, quando recai sobre nós, quando recai sobre alguém, quando recai sobre uma nação, ele é muito pior. Geralmente o juízo é fruto de adultério espiritual, adultério também da sua igreja, por pecados de promiscuidade, prostituição no meio do povo. Então, geralmente esses pecados Deus traz como resposta juízo sobre nós. E uma terceira maneira também com a qual somos provados por Deus é através de seu silêncio. E muitas vezes o silêncio dói tanto quanto o processo disciplinar e o processo de juízo. Porque como é difícil você, às vezes, você tentando em suas orações e Deus em silêncio porque você está em um pecado não confessado, em uma teimosia com relação a uma prática pecaminosa, insistentemente vivendo num pecado que o Senhor já lhe mostrou, já lhe disse, você já sabe que aquilo é pecado. Então ele se silencia, e muitas vezes, quando estamos passando em situações como esta, é quando nós temos aquela sensação de que oramos e não sentimos a paz no coração, não sentimos o Espírito de Deus, apesar dele habitar em nós, não sentimos a presença dele, é como se as nossas orações estivessem batendo no teto e voltando. Até enquanto nós, sabendo de nossos erros, nós não voltemos e deixemos e abandonemos. Quando nós olhamos aqui para esse texto lido, nós vemos aqui que existiu algo que aconteceu nesse texto, que é uma coisa que o próprio Deus trouxe de processo punitivo para Israel, trouxe castigo, trouxe um pesar de sua mão para com o seu povo, por causa também de um pecado no qual havia sido avisado de que não se deveria cometer. Irmãos, se tem uma coisa que faz com que Deus ele se levante contra nós, se há uma coisa que faça com que Deus venha sobre nós, trazendo o seu juízo, o seu pesar, não é o pecado em si, apenas o pecado, mas é o pecado oculto, o pecado não confessado, o pecado acobertado, o pecado em que fazemos vistas grossas da existência dele, o pecado que muitas vezes nós minimizamos. É um pecadinho, é só isso, todos os dias eu peço perdão por isso, e por brincar com a santidade do Senhor, ele se levanta contra nós, endurece a sua face contra nós, mediante a desobediência de seus santos e retos preceitos, né? Nós temos aqui no contexto desse texto que nós lemos, um contexto de uma recém-vitória do povo de Israel, que estava sendo guiado, liderado por Josué. Os irmãos sabem a história que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, em morrendo, vocês podem acompanhar isso fazendo a leitura já do primeiro capítulo, né? Com a morte de Moisés, o sucessor Josué assumiu a liderança do povo do Senhor, aquele povo que estava ainda escravizado no Egito, que andou errante pelo deserto por 40 anos, e sob a liderança de Josué, e Josué fazendo sempre o que era reto perante o Senhor, e o povo andando em obediência às santas escrituras do Senhor, santos preceitos do Senhor, Deus fez maravilhas e tinha acabado de fazer grandiosas coisas diante dos olhos de Josué e das pessoas. Uma delas relatada aqui no capítulo 3, depois vocês podem acompanhar em casa com mais afinco, mas dos versículos 11 até o versículo 13, no capítulo 3, você vê que há um episódio de o povo de Deus ter passado a pés enxuto no meio de um grande rio.
que era o Rio Jordão. Nós costumamos sempre nos lembrar da passagem de passarmos a pé enxuto, do povo do Senhor passar aos pés enxuto com as águas nas duas paredes, apenas do episódio do Mar Vermelho, com Moisés levantou a vara diante do mar e fez com que o mar se abrisse em duas bandas e o povo passasse. Mas não foi o único episódio que Deus agiu dessa maneira. Aqui em Josué 3, dos versículos 11 ao 13, Deus fez a mesma coisa no Rio Jordão. E eles passaram, e Deus de igual forma operou um milagre similar ao que tinha acontecido há poucos anos atrás, na presença, nas vistas de Moisés. Aqui no capítulo 6, acontece uma vitória histórica do povo do Senhor. O povo de Deus não era um povo muito numeroso, apesar de aos nossos olhos ser uma grande multidão, mas contra uma nação inteira, né, era um povo que não tinha condições, não tinha um armamento bélico suficiente para lidar. Era um povo que o povo hebreu é um povo que não tinha cultura de guerra, não tinha cultura de batalha, não tinha nenhuma expertise, mas em obediência ao Senhor, Deus orientando através de Josué, e Josué dando as orientações, eles puderam rodear a terra de Jericó, em obediência a tudo quanto Deus fez, isso por 7 vezes, e os homens passaram também, logo após os espias terem contado como eram os homens de lá. Deus fez com que, ao tocar das trombetas, depois os irmãos acompanhem isso no capítulo 6, os muros viessem abaixo, e eles tomaram posse de uma terra grande e poderosa, porém com um povo mais simples e humilde, porque este povo estava até então na obediência, no cajado de Josué e firmes na palavra do Senhor. Mas acontece aqui no capítulo 7 uma inversão dessa história. Nem tudo eram flores, nem tudo eram coisas boas. Eu acho que eles, provavelmente, ao se verem diante de tantas benfeitorias de Deus, de tantas coisas grandiosas que Deus fez, inclusive deles, um povo fraco, frágil, terem vencido enormes guerreiros, uma forte multidão, provavelmente cheio de si mesmos, eles acharam que poderiam vencer todas as batalhas agindo como quisessem, ao invés de agirem segundo a obediência à palavra de Deus. E aconteceu aqui um episódio interessante, em que eles perderam uma outra batalha, teoricamente menor, perderam uma luta contra um povo menor do que o povo de Jericó, e houve aqui um lamento por parte de Josué, e bem como dos anciãos, de querer entender o porquê da derrota, e Deus assim, ele nos conduz aqui na sua própria palavra, quais eram as razões pelas quais o seu povo, o povo santo do Senhor, estava então derrotado, perdido, e qual era então a saída que esse povo deveria ter. Aí, meus irmãos, chegamos à história de uma pessoa na ponta de baixo lá, desta cadeia de Josué, dos anciãos, dos grandes líderes dos campos de batalhas, daqueles que eram chefes de 1000, aqueles que tinham por chefe de 100 e tal. Chegamos à ponta, a história de um soldadozinho chamado Acã. Este homem, apenas esse soldado, foi o culpado de ter feito com que Israel perdesse essa batalha que nós lemos aqui no capítulo 7, e o pesar das mãos do Senhor sobre o seu povo. E é sobre isso, sobre a história de Acã, sobre a sua desobediência, que nós vamos expor e aprender aqui da sua santa palavra. Eu quero aqui, irmãos, de uma maneira bem simples, direta, e também até para ser didático, facilitar aqui o nosso aprendizado, bem como a nossa memorização, que o mais importante nós também ouvirmos a palavra do Senhor, não é somente ouvir, é quando nós sairmos daqui da igreja, continuar com ela guardada em nosso coração, memorizar, relatar aqui, subdividir essa história em 6 partes breves, né? Não farei aqui uma exposição longínqua desses 6, serão 6 pontos longínquos, não, mas 6 partes breves, mas estas 6 partes começando com a letra D, que isso vai ajudar os irmãos a facilitarem o entendimento dessa história. Então, começando, nós vemos que o que é que fez com que Deus olhasse para Israel ali com seu olhar de ira. Já está aqui no versículo número 1, é o que? O primeiro D, o D de derrota.
Prevaricaram, ou seja, desobedeceram. A palavra prevaricar significa desobedecer, desonrar, desrespeitar. Os filhos de Israel nas coisas condenadas, ou seja, Deus está acusando todos os filhos de Israel, porque Acã, ou seja, ele vai dizer que uma pessoa, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então nós vemos o primeiro D, o D da desobediência, causou, então, da parte do Senhor, a sua ira sobre todo o povo. Irmãos, veja que aqui já há um ensinamento a respeito de que nós não somos pessoas individuais, de que nós não somos soldados de Cristo individuais, de que nós de fato somos um corpo, e que a falha de um é a falha de todos. Aprendemos aqui que se um errar, um cair, ai daquele que zombar, que se achar melhor, que se achar superior, pobre coitado, fraco, aquela pessoa incapaz, insuficiente, seu derrotado, sendo nós todos filhos do mesmo Senhor, todos membros do mesmo corpo. A queda de Acã foi a queda de todo Israel. Um soldado, meus irmãos, desobedeceu a ordem do Senhor. Um soldado foi contra a palavra de Deus. Um soldado fez o que Deus tinha ordenado que não fizesse. A ira de Deus veio sobre todo o seu povo. Nós já vimos aqui, já com esse primeiro ponto, a importância de entendermos a nossa unidade cristã, relatada inclusive com a maneira mais clara em 1 Coríntios capítulo 12, que somos todos membros de um mesmo corpo, do qual cabeça é o Senhor, assim como também foi lido aqui no momento litúrgico pelo presbítero Paulo Rodrigues. O segundo D, vou relatar a história cronologicamente, foi depois de ter acontecido a desobediência. O segundo D foi o D da derrota. E a derrota do povo de Deus foi relatada aqui nos versículos 2 ao versículo 5. Aconteceu aqui uma derrota, mas eu quero chamar a ênfase para os irmãos no versículo 3. Voltaram a Josué e lhe disseram: Josué, não suba todo o povo. Veja que os soldados de Deus já estavam se achando poderosos, até subestimaram o inimigo. Não precisa subir todo mundo não para essa próxima batalha. Apenas 2 ou 3 mil homens. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai, que eram os amorreus são os de Ai, feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como de água. Irmãos, Ai era a próxima cidade que estava no agendamento do exército do Senhor, sob o comando de Josué. Era a próxima cidade a ser tomada. Era a próxima batalha depois de Jericó. Jericó tinha sido uma batalha fácil, teoricamente, para o povo de Deus, porque Deus estava na frente, porque Deus estava operando e operou milagre tal que um povo menor, mais fraco, com menos poder de armamento, pôde vencer um inimigo gigantesco. Porém, eles olharam e subestimaram. Não precisa nem mandar todo mundo não, manda 2 ou 3 mil pessoas, Josué. Foi esse o recado que eles mandaram de volta para Josué. E Josué, não, tá bom, vai lá só 3 mil pessoas para resolver esse pequeno problema, para a gente tomar mais uma cidade e tomar mais uma posse. E eles perderam. Voltaram lamentando, perderam homens, alguns perderam a vida e voltaram lamentando. Com isso, irmãos, vem o terceiro D, o D de desespero. Nos versículos 6 ao versículo 9, nós vemos aqui o desespero de Josué e dos anciãos por causa dessa derrota. Então assim, versículo 6, então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça, que é um sinal de opróbrio, sinal de humilhação. E disse Josué: Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus? Vocês não achavam que vocês eram os superpoderosos? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante
seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grandioso nome? Veja que já está um desespero. Josué estava tão desesperado que apelou não por si mesmo, mas apelou pelo próprio nome do Senhor. Ah, Senhor, não nos deixe, não nos permita, o que será do próprio nome do Senhor? Depois de que um povo menor venceu o povo do Senhor, acabou, esquadrinhou conosco e acabou a nossa história. Quem nos dera termos ficado lá além do Rio Jordão, como ele acabou de mencionar, como eu disse aos irmãos no capítulo 3, daquela bela história da passagem do Rio Jordão. E é assim que acontece com a vida da gente, muitas vezes, né? De entrarmos em desespero. Inclusive, ao nos desesperarmos, ao olharmos, a melhor maneira de como nos achegar ao Senhor é de fato nos humilhando perante a presença dEle, que foi o que Josué fez. Foi por isso que os próximos Ds foram Ds de misericórdia da parte do Senhor, porque Josué não chegou com altivez, não chegou soberbo, não chegou cheio de si mesmo, mas conclamou a Deus por misericórdia. Aí vemos aqui o quarto D, o D de direcionamento de Deus. No versículo 10, irmãos, até o versículo 15, o próprio Deus direcionou a Josué onde estava o problema e como ele iria resolver o problema. Foi uma maneira de dizer: vocês perderam por causa deste problema, por causa da desobediência dessa ordem que eu vos dei. No versículo 16, versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Eu torno a dizer, irmãos, foi um pecado de um homem, mas Deus não olha nós como igreja, em pecado, e vai nos olhar como toda a igreja pura e santa. Ele está dizendo aqui: Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aí veja que Deus está dizendo aqui que houve uma quebra de mandamento no versículo 11, olha: furtaram, pegaram daquilo que não deveria. Irmãos, onde está essa ordem? Onde foi que Deus ordenou isso? Veja aqui um pouquinho antes, talvez na sua Bíblia seja na mesma página, no capítulo 6, no versículos 18 e 19, aqui Deus estava ordenando: olha, vocês vão encarar uma batalha e eu vou dar esta ordenança, você não deve fazer isso. Versículo 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Ou seja, Deus está dizendo: vocês vão tomar posse da cidade, vocês vão entrar em Jericó, mas vocês não peguem de nada, que tudo é amaldiçoado. Amaldiçoado seja aquele que pegar de qualquer coisa dessa terra maldita. Vocês não tomem posse de nada. E quando encontrar prata, quando vocês encontrarem pedras preciosas, prata, ouro e bronze, vocês vão levar para a casa do tesouro, para a minha casa. Era para ser ofertado ao Senhor. Mas não foi isso o que aconteceu. E vem aí o quinto D, o D da descoberta, que foi quando se foi descoberto quem foi o causador destes males para com Israel. O versículos, aqui no versículo 16, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá, aí começou a afunilar, né? Vendo da tribo, por famílias, por casa, até chegar na pessoa. Fazendo chegar na tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Olha, o problema está por aqui. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Agora, em chegando a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, ao Josué saber que foi Acã então o culpado: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que me fizeste.
não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Veja agora ele relatando qual foi exatamente o erro dele, o pecado dele, que foi o que Deus tinha condenado que não fizesse. Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica, irmãos, eu fiz uma pesquisa a respeito dessa capa babilônica, e ela era muito valiosa por causa das joias que ficavam costuradas e presas nessa capa. Além de ser uma capa de guerra, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra. Ele pegou, botou debaixo do braço e escondeu lá no acampamentozinho dele, na barraquinha onde ele estava acampado, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo, exatamente como Acã havia dito. Irmãos, isso aqui me remete ao entendimento bíblico da palavra de Deus, que não há mal, não há pecado, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido. Acã poderia guardar esta riqueza e passar o resto da sua vida enganando todos os homens, e logo depois de ter tomado a posse de mais uma terra, até pedir demissão do seu cargo de soldado, querer viver num cantinho cheio de riquezas que conquistou ilegalmente. Mas ele não esperava que, apesar de conseguir esconder tudo dos olhos dos homens, nada se é possível se esconder dos olhos do Senhor. E porque ele escondeu as coisas dos olhos do Senhor, Deus mostrou exatamente onde estava a culpa. A culpa estava nele, na casa dele, na família dele, na tenda dele, que foi o responsável por quase Israel se dizimar nessa batalha. E aí nós vemos, depois então dele ter se revelado, ter se descoberto, o sexto D, para os irmãos não se perderem. Primeiro D foi um D da desobediência. Segundo D, o D da derrota. Terceiro D, o D do desespero. O quarto D, direcionamento de Deus. O quinto D, a descoberta do pecado. O sexto e último D, a disciplina de Deus. Relatado aqui do versículo 23 até o 26, nós vemos aqui como foi que Deus disciplinou a Acã, né? Versículo 23, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 25. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Veja aqui, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale do Acor, até o dia de hoje. Se os irmãos se atentaram bem para o versículo 24, foi Acã, a esposa, os filhos, os bois, os pertences, tudo levado para o vale, tudo apedrejado e tudo queimado. Irmãos, vocês imaginam a dureza dessa cena? A gente às vezes precisa ver a palavra de Deus com um olhar, talvez até cinematográfico. Vamos tentar visualizar aquele episódio. Não sei se até que ponto os seus familiares eram também envolvidos, se eram coniventes ou não, mas não importa, ele era o cabeça daquela casa, e ele achou que a riqueza era tudo para si, que a coisa mais importante era ter propriedade, ter bens, ter dinheiro, e pensou que poderia vencer a Deus e enganar ao Senhor. Mas toda a família, seus filhos, seus bois, seus pertences, todos foram punidos, sofreram punidos, o castigo aqui da morte, de terem sido apedrejados, depois queimados, e depois levantaram sobre eles um montão de pedras, como diz no versículo 26. Só aí, no final do verso 26, vem dizer o seguinte: o Senhor apagou o furor da sua ira. Após, então, irmãos, este episódio. Se os irmãos lerem depois em casa, no capítulo 8, vai ver que essa mesma cidade de Ai,
com a quantidade menor de soldados, já pôde ser destruída e vencida pelo povo de Deus, porque agora estava o povo do Senhor em retidão. Meus irmãos, nós aprendemos aqui, podemos aplicar também, veja que Acã, mesmo nos versículos 20 e 21, que nós lemos, que ele contou, ele confessou, ele não negou, ao contrário do que muitas pessoas fazem, quando ficam com vergonha, quando são descobertos de seus erros, quando são descobertos dos seus pecados. Não, não fiz isso não, não foi bem assim não, tenta se esconder. Ele não negou, eu fiz isso, eu cobicei, eu tomei para mim, eu escondi na minha tenda, mas mesmo confessando, mesmo se entregando, ele não deixou de pagar pelo seu erro, mesmo assumindo a culpa, ele não deixou de morrer e a sua família ter morrido por causa do seu erro. Meus irmãos, o nosso pecado, ele traz consequências para nós. Não é que podemos contar com o perdão do Senhor que vamos deixar de pagar pelos erros que nós cometemos. O Senhor não faz vistas grossas para com ninguém. O Senhor não olha para nenhum de nós e acha que nenhum de nós é melhor do que um outro. Nenhum de nós está um degrau, 1 milímetro acima do que nenhum outro. Ai daquele que se colocar de alguma maneira, que se acha que tem um pouco mais de intimidade com Deus, que seja um pouco mais santo para com o Senhor, ou que basta apenas confessar, assumir, dizer de seu erro, sendo que foi um erro claro, que o Senhor deixou claro, evidente, que eles não deveriam cometer, porque aquilo era abominável e feria a sua santidade. Caminhando aqui para o final dessa mensagem, irmãos, eu quero trazer 3 breves aplicações para os amados. A primeira aplicação, como nós já temos conversado já no decorrer dessa nossa exposição, é que ao olharmos que o pecado de um homem fez com que todo o povo, todo o corpo caísse, todo o povo perecesse, nós aprendemos que para o Senhor também, ao Ele olhar, além de conhecer a mim e a você, de conhecer os nossos erros, o nosso coração, o nosso pecado, o Senhor nunca vai deixar de nos olhar como igreja. E não existe pecado particular de igreja. O pecado de um é o pecado de todos. A queda de um é a queda de todos. Veja que enquanto, o Senhor disse aqui no versículo 12 do capítulo 7, enquanto não se resolvesse o problema daquele soldado de Acã, Deus não voltaria a prosperar o seu povo. Será que alguma prosperidade no que diz respeito às nossas orações não atendidas, ao que diz respeito ao que temos conclamado ao Senhor, nós não temos alcançado, Deus não tem nos abençoado, dado para nós, porque ainda falta olhar para o nosso irmão com olhar de misericórdia, alguém que esteja caído, que esteja trôpego, que esteja falho, e ajudar o irmão a se levantar, a se corrigir? Nós também nos lembramos aqui de que em Gênesis 3 houve a queda de um homem, e por causa da queda de um homem, toda a humanidade caiu. O apóstolo Paulo vem dizer isso claramente em Romanos capítulo 5. Pela vida de um só homem entrou o pecado, mas de igual forma, pela vida de um outro homem, de Jesus Cristo, trouxe a salvação, a restauração da imagem deste homem, da imagem caída, deste homem sujo e manchado pelo pecado. Veja que Acã representa esta ideologia de que através de um homem, a vida de um homem, todo Israel pecou. Veja que no versículo 1 Deus não está dizendo que foi o pecado específico. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, mas foi um homem que prevaricou. Mas, por causa de um homem, todo um povo é, sim, trazido a seus olhos como aquele que precisa ser restaurado. Segunda aplicação, irmãos, se não eliminarmos os pecados guardados, nós vamos continuar sofrendo contínuas derrotas, como as próximas Ais, ou como os amorreus encontram a nossa vida. Um povo menor, teoricamente uma luta mais fácil de ser vencida, mas enquanto Israel não vencesse, não tirasse do seu meio aquele pecado, por menor que fosse o povo, por mais fácil que parecesse a batalha, Deus não faria com que o povo vencesse 1 milímetro, avançasse um passo adiante, não venceria nada. Irmãos, enquanto nós não eliminarmos de nosso meio todos os pecados,
O seu pecado oculto, o meu pecado oculto, o meu pecado secreto, o meu pecado escondido, aquele esqueleto guardado debaixo da cama, o esqueleto escondido no armário. Enquanto não abrirmos mão, nós perderemos, inclusive, para as ais de nossas vidas, assim como Israel perdeu uma batalha teoricamente muito mais fácil. Terceira e última aplicação. Estava lendo o reverendo Augusto Nicodemos, inclusive um livro dele que menciona sobre esse texto. Ele disse que ele enxerga que essa confissão de Acã foi uma oração, foi de alguma forma uma oração confessional, confessando: eu fiz mesmo, eu errei, eu pequei, inclusive confessando claramente assim: eu olhei e cobicei, e depois disse: eu roubei, eu tomei, aqui a expressão original da ideia de que eu roubei, eu fui um ladrão. Isso é uma oração, mas mesmo adiante de uma oração de confissão, ele não deixou de pagar com sua vida. O que nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes não é a oração que precisamos fazer, é mudança de atitude. Porque muitas vezes nós romantizamos o pecado e ficamos só no: estou orando. Irmãos, tem coisas, ouçam isso, e por favor não se escandalizem, mas tem coisas que não é oração, é você deixar de fazer, é abandonar. Porque tem coisas que nós precisamos tomar vergonha na cara, e são pecados que a gente sabe que a gente já depositou na cruz do Senhor, o nosso domínio, nosso pertencimento. Não há nada que possa nos agrilhoar nas mãos das trevas. Nós aprendemos com a palavra do Senhor que, se pois o Filho do Homem busca libertar, nós verdadeiramente somos livres. Não há essa de: eu não consigo. Não há essa de: é maior do que eu. Jesus Cristo é maior do que você, é maior do que qualquer pecado, porque Ele venceu a morte e venceu todos os pecados, carregou sobre si por causa de mim e por causa de você. Então nós precisamos tomar vergonha na cara e abandonar os nossos pecados. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, tem um versículo que eu gosto muito, que diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa e abandona, este alcançará misericórdia. Eu gosto sempre de mencionar aqui, irmãos, quando tenho a oportunidade de falar, que o arrependimento não é quando choramos, não é quando lamentamos, não é quando gritamos. Arrependimento é quando mudamos. Então, de fato, nós como igreja do Senhor precisamos continuamente, irmãos, todos os dias, mudarmos, todos os dias ao acordar: Senhor, me ajuda neste dia, me despida do velho homem, e viver unicamente para agradar ao Senhor. Olhar para isso aqui, olhar para a sua palavra, dizer: Senhor, me ajuda a cumprir somente isso, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser um crente melhor, me ajuda a ser fiel ao Senhor, me ajuda a olhar para a sua obra, me ajuda a olhar para o meu irmão, olhar para a minha irmã com misericórdia, me ajuda a socorrer os necessitados, a acudir o pobre, o órfão, a viúva. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que lutar mesmo, porque é gritante o que a nossa carne faz com nós. Então nós só podemos contar unicamente com a força que vem do Santo Espírito do Senhor, quando Ele mesmo nos diz, na parábola do semeador, das 4 sementes, que é a própria palavra, como o próprio Senhor Jesus nos explica no livro de Lucas, capítulo 8, uma cai à beira do caminho, e vem o diabo e toma a palavra. Não adianta ouvir e cair na beira do caminho. Outra cai por sobre as pedras, mas as que caem por sobre a pedra não tem raiz, e vêm as provações do mundo, a pessoa se afasta. A que cai dentre os espinhos é aquele crente que os seus frutos não chegam a amadurecer, não chega a ter uma vida cristã amadurecida nunca. A pessoa está 10, 20, 30 anos na igreja e está lamentando pelo mesmo erro há 10, 20, 30 anos. Mas a quarta semente é a que cai em boa terra. Essa sim, ela frutifica e faz frutos maduros. O Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 12, versículo 48, diz: quem não recebe as minhas palavras, a própria palavra que tenho proferido, a julgará no último dia. Que Ele nos guarde de que nós venhamos a ser fiéis à sua palavra, fiéis a tudo quanto temos ouvido. Eu sei que todos nós somos cristãos há muito tempo. Tem gente aqui que é cristão há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas o mais importante do que a agenda, porque para Deus não tem aniversário de cristianismo,
é que a nossa vida seja hoje, santa, pura, diante dos olhos daquele que é santo, santo, santo. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós pedimos clemência ao Senhor e conclamamos que, por misericórdia da parte do Senhor, o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, em nossa tão difícil caminhada cristã. Deus, nos ajuda a nós nos reerguermos de nossas quedas, de nossos joelhos trôpegos, de nossas falhas, de nossos incidentes. Deus, por favor, nós oramos contando com a ação do Teu Filho Jesus, que já nos perdoou de nossos pecados, e olhando o Senhor para nós, através de Cristo, unicamente por causa dele, o Senhor nos ajude a retirar de nossas vidas tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada. Eu oro, Deus, agradecido pela Tua palavra, ministrada aos nossos corações nessa manhã, e rogo que ela fique guardada, que ela, como a semente que é a Tua palavra, caia em boa terra, e essa boa terra possa frutificar, possa amadurecer e viver fortalecida até o dia, Deus, que nós encontraremos face a face com o Senhor, na morada celestial reservada para aqueles a quem o Senhor predestinou. Fica conosco, nos abençoa ainda neste dia do Senhor, em nome de Jesus. Recebe, pois, a bênção do Senhor. Que a bendita, maravilhosa, excelsa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito e condicional de Deus Pai, a comunhão e as consolações vindas do seu Santo Espírito esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos desse mundo. Amém. Amém.